Olá, aluno da Rede Seja. Eu sou a professora Isabel de Biologia e hoje eu estou trazendo algumas dicas para a prova do Enem. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, onde eu trago o ranking das principais áreas da biologia abordadas nesse exame. Em primeiro lugar, a gente tem ecologia. Ecologia é o estudo da casa, o estudo do planeta, meio ambiente, relações entre seres vivos. Também cai poluição, problemas ambientais. Então, é uma área que a gente vai dar um foco especial. Você encontra esse tema no seu fascículo 7 do nosso material didático, lá na nossa plataforma, né, no nosso ambiente virtual, no nosso Seja Virtual. Citologia, o segundo lugar, você tem no fascículo 3, e uma das questões mais abordadas são sobre organelas celulares, principalmente mitocôndria e cloroplasto. Genética, a gente tem a genética moderna, que é biotecnologia, no fascículo 8, e a genética clássica, que é a genética de Mendel, onde tem os conceitos básicos que você precisa saber, no fascículo 1. Fisiologia humana. Fisiologia humana estuda os sistemas, né, do corpo humano, sistema circulatório, sistema respiratório. Eu daria uma ênfase especial ao sistema imunológico. Por quê? Porque ele é que protege o nosso corpo, é um sistema complexo, está lá no fascículo 6. Sistema respiratório também, circulatório é uma boa dica. Fiquem de olho também lá no nosso fascículo 6. Embriologia e histologia animal, a gente tem um pouquinho no fascículo 8, quando fala de evolução, e um pouquinho no fascículo 1, quando a gente fala de classificação. Evolução, fascículo 8. Bioquímica, fascículo 3. Zoologia, fascículo 1. Microbiologia, os vírus, bactérias, protozoários, seres unicelulares, a gente vê no fascículo 3 também. Então, vamos dar uma ênfase especial ao estudo dos vírus, né? Esses parasitas obrigatórios, características gerais, vamos dar uma ênfase ao estudo dos vírus. Botânica, você pode buscar um vídeo, porque o que aconteceu com a botânica? Por que ela está lá no último lugar, né? Botânica não vinha aparecendo nos últimos concursos, nas últimas provas, mas apareceu em 2019, e apareceram mais de uma questão. Então, vamos dar uma ênfase, aí vamos ficar de olho também na botânica. Como eu falei, a gente vai colocar o nosso foco no primeiro lugar, que é ecologia, porque com certeza vai ter uma questão de ecologia. Então, eu recortei lá do nosso material uma tabela, que é um resumão das relações ecológicas. As relações ecológicas, elas são classificadas ou como harmônicas, que são relações benéficas, ou desarmônicas, relações prejudiciais. Entre essas relações, elas podem se estabelecer entre seres de mesma espécie intraespecífica ou espécies diferentes interespecíficas. Então, são palavras parecidas, preste atenção nos conceitos. Colônia, seres que vivem unidos, mas não têm uma divisão de tarefas, né? Um coral, por exemplo, eles estão ali todos agregados, mas não tem uma divisão de tarefas, o que a gente vê bem característico na sociedade, onde tem aquela hierarquia, rainhas, zangões, operários. Então, a gente na colmeia tem um exemplo de sociedade, num formigueiro. Simbiose também pode ser chamada de mutualismo, é uma troca, né? Uma relação mútua, ambos se beneficiam. Mas no caso da simbiose, é uma relação muito íntima, e eu trouxe algumas imagens, depois vou mostrar para vocês. Protocooperação é uma relação onde há essa troca mútua, mas um pode viver sem o outro, diferente da simbiose. Comensalismo
Um se beneficia, mas não prejudica o outro. Já nas relações desarmônicas, amensalismo é quando você prejudica o outro sem querer. Vamos imaginar uma manada de búfalos passando. Os búfalos têm grande porte, onde eles vão passando, eles vão destruindo tudo, mas não porque eles querem, né? É pela sua própria situação. Então, é um exemplo de amensalismo. Parasitismo, viver no corpo do outro, se alimentando, causando prejuízo. Então, a gente tem os endoparasitas, os vermes, e os ectoparasitas, pulgas, piolho, carrapato. Predação, matar o outro para comer. Competição, competir pelo alimento, pelo território. E quando é intraespecífica, que a gente vê repetido embaixo, competir pela fêmea, né? Seres de mesma espécie. Canibalismo é um tipo de predação que a gente viu, só que é comer, né? Se alimentar de seres da mesma espécie. A gente vê no louva-a-Deus, na aranha, a viúva negra, e até de índios que comem, né? Os chamados homens brancos. Então, esse é um exemplo de canibalismo. Eu trouxe algumas imagens. O líquen, por exemplo, olha, uma relação tão íntima entre algas unicelulares e fungos, e você não consegue identificar onde está a alga e onde está o fungo. Então, aí a gente tem o exemplo, o líquen. Abelhas, né? A colmeia, sociedade, você tem a rainha, os zangões. Parasitismo. Plantas também podem ser parasitas, né? No caso, essa planta, ela suga a seiva da árvore, e ela pode até matar, levar essa árvore à morte. E aí, um tipo de competição. Uma questão para a gente ver como isso se aplica no Enem. Isso caiu no Enem de 2019, hein? Bem recente. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de sinfilia. Sinfilia também é chamado de esclavagismo, que é uma relação onde um ser de outra espécie quase escraviza o outro para tirar benefício, para tirar alimento do outro. Então, a gente tem como exemplo formigas e pulgões. Predatismo, matar o outro para comer, não está matando. Parasitismo também não está vivendo no corpo do outro. Competição. Competição por quê? Porque eles estão disputando o quê? O alimento. Então, letra D, ó. As cutias, ao roubarem as sementes de outras cutias, competem pelo mesmo recurso, caracterizando a competição intraespecífica, mesma espécie. Vamos para um outro assunto. Meio ambiente e problemas ambientais. Lá no nosso fascículo 7, você vai encontrar conceitos, características de desmatamento, desertificação, que são problemas ambientais, fertilizantes e defensivos agrícolas, que causam o processo de eutrofização, contaminação, poluição do solo, que tem a ver com o nosso ciclo de nitrogênio. Então, o fascículo 7 ele está bem especial, precisa estudar com bastante atenção. Então, eu trouxe aí para ilustrar as queimadas, que aconteceram muitas queimadas, tanto no Brasil quanto em outros países, então a gente precisa estudar quais serão, né, as consequências desse problema ambiental. Extinção de espécies, destruição de grandes áreas, destruição da biodiversidade. Então, queimada pode ser um tema abordado. Inversão térmica pela poluição. O que é isso? No verão, a poluição, né, com o ar quente, se dissipa. Já no inverno, o ar frio ele cria quase que uma camada, deixando o ar quente, poluído,
bem próximo a centros urbanos, grandes cidades. Então, é um fenômeno que a gente conhece como inversão térmica e ocorre no inverno, nas grandes cidades. Aquecimento global. No aquecimento global, eu quero dar uma dica aqui para vocês, para não confundir efeito estufa com aquecimento global, porque o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura do nosso planeta. O aquecimento global é uma consequência que causa as mudanças climáticas, né? Derretimento das geleiras, aumento dos níveis de oceanos. Por quê? Porque a gente emite muito CO2, isso cria quase que uma camada impedindo que o calor saia, né, do nosso planeta. O calor que chega do Sol, ele saia do nosso planeta, então ele fica aqui retido e aumenta a temperatura do planeta, isso é aquecimento global. Ciclos biogeoquímicos também é um tema que pode cair e é um tema relacionado a outras disciplinas, química, geografia. Então, quando você estuda o ciclo do carbono, você indiretamente já está estudando o ciclo do oxigênio, porque está ali, a gente tem essa explicação no fascículo 3 também, quando a gente fala de fotossíntese e fala de respiração celular. Né? Então, ali você está tendo essa ciclagem, essa troca, né, do gás carbônico e as plantas ali tirando o gás carbônico e liberando o oxigênio. O fósforo, ele está relacionado lá com o uso de fertilizantes, tá? Então, é importante estudar o ciclo do fósforo. Hidrogênio é o ciclo da água, que é um ciclo que a gente vê lá desde o ensino fundamental, é sempre bom a gente rever. Porque a água, né, é o que determina a vida. Então, vamos estudar ciclo da água. Ciclo do nitrogênio é um ciclo bem difícil, bem complexo, né, dependente das bactérias, então também vamos dar uma atenção especial a esse ciclo. Vamos ilustrar, né, esse conteúdo com uma questão do Enem 2018, conteúdo do meio ambiente. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudo sobre o deslocamento das espécies, sua área de vida. O que é a área de vida? É uma área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas, e a distribuição de suas populações. Então, mesmo que você nunca tenha ouvido falar em corredores ecológicos, o enunciado da questão te explica o que é. E aí vem a questão, né? Vem a pergunta, o comando da questão. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque propicia o fluxo gênico. Olha só, você está trocando, você tem um corredor que está levando de um ambiente para o outro. Então, você está propiciando o fluxo gênico de genes entre os seres vivos. Então, nem lê as outras. Letra A. Os corredores ecológicos visam propiciar o fluxo gênico, tornando efetiva a recuperação da biodiversidade. Por que eu botei biodiversidade em vermelho? Porque biodiversidade é um tema, é o único tema dessa área de ecologia, mas ela está lá no nosso fascículo 1. Nós começamos estudando a biologia pela biodiversidade, que é a variedade de seres vivos. Tá? Então, aqui eu encerro as nossas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos sempre estar trazendo novidades no canal. E espero vocês na próxima. Boa sorte e bons estudos.